No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, destacando as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 16 de abril, você confere. Bento Gonçalves é um dos municípios contemplados com o projeto de educação ambiental realizado pela Corsan. Inicia na próxima segunda-feira inscrições para contratação temporária de técnicos de enfermagem pela Secretaria Municipal da Saúde. Manifestação em Bento Gonçalves pede o retorno das aulas presenciais. O ato aconteceu ao final da tarde da quinta-feira. Chega ao Rio Grande do Sul mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Os insumos serão distribuídos aos municípios já no final de semana. Ocupação da UTI adulto do Hospital Tacchini registra menor lotação desde o início do mês de março. Mesmo assim, o setor continua operando acima da capacidade. Destaques do jornal TV Com, que inicia agora. Nove municípios da região foram contemplados e irão receber o projeto Formação de Jovens Embaixadores do Saneamento, realizado pela Fazenda Quinta da Estância em parceria com a Corsan. Realizado através de parceria público-privada da instituição, o projeto acontecerá em Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da Cunha, São Francisco de Paula, Canela, Gramado e Nova Petrópolis. De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Quinta da Instância, Rafael Goesler, trata-se de uma experiência diferenciada e inovadora na área da educação ambiental em meio aos desafios do ensino à distância por conta da pandemia da Covid-19. Aqui em Bento Gonçalves, serão contemplados alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, os quais terão acesso aos temas água e saneamento, que são o enfoque principal das viagens virtuais, reforçando assim o conteúdo online. A viagem de estudos virtual da Corsan, que já está adaptada à Base Nacional Comum Curricular, conta com 27 videoaulas e 166 testes de conhecimento em cada aula. Os alunos receberão um link de acesso para inscrição e depois acessarão a plataforma EAD da Quinta da Estância, onde será disponibilizada a viagem de estudos da Corsan. Entre os dias 26 e 29 de abril, a CDL de Bento Gonçalves e a Universidade de Caxias do Sul oferecem o curso online Gestão de Mídias Digitais e Estratégias de E-Commerce. A qualificação visa capacitar os participantes a se inteirar cada vez mais com as mídias sociais e o comércio eletrônico, os quais trouxeram ao varejo novas estratégias de venda e de relacionamento, especialmente diante de um cenário de restrições impostas pela pandemia. Além disso, pode ser uma oportunidade de ampliar a capacidade e fortalecer os vínculos com seus clientes e captar novos públicos. O curso será voltado aos associados da CDL, acadêmicos e egressos da UX e público em geral, e as inscrições podem ser feitas até o dia 25 deste mês. Mais informações quanto aos custos, formato e até mesmo possíveis dúvidas podem ser obtidas pelo telefone da CDL 3455-0555. A Prefeitura de Carlos Barbosa realizou um estudo para identificar o consumo médio mensal de medicamentos que são retirados pela população na farmácia municipal. Coordenado pela Secretaria da Saúde, o levantamento teve por objetivo organizar os estoques, prevendo assim a quantidade necessária para pelo menos 6 meses de remédios para diversos tratamentos. Além de manter os estoques dentro do prazo de validade, a ação evita que haja desabastecimento e garante economia aos cofres públicos, uma vez que o município vai conseguir se antecipar a possíveis aumentos no valor dos remédios. Para a aquisição dos remédios, a Prefeitura de Carlos Barbosa investiu R$ 395.000
R$ 492, sendo que pouco mais de 290 mil foram para remédios psiquiátricos, como antidepressivos e ansiolíticos, e medicamentos para pressão arterial, colesterol, diabetes, diuréticos, entre outros. Os medicamentos com data de validade entre 18 e 24 meses já estão sendo entregues ao município e acondicionados no estoque da farmácia municipal. Inicia na próxima segunda-feira o período de inscrições para o processo seletivo para a contratação por tempo determinado de técnicos em enfermagem através da Secretaria de Saúde, aqui de Bento Gonçalves. Serão oferecidas 85 vagas. Para participar da seleção, é necessário o ensino médio completo, o curso técnico em enfermagem e habilitação legal para o exercício da profissão. A carga horária semanal será de 40 horas e será desenvolvida diariamente, de acordo com horário e local definidos. As inscrições serão recebidas junto à Secretaria Municipal da Saúde, na Rua 10 de Novembro, 190, no horário das 8h30 às 11 da manhã e das 2 até às 4h30 da tarde. As inscrições se encerram no dia 28 deste mês. Uma manifestação pedindo a reabertura das escolas e o retorno facultativo dos alunos foi realizada em Bento Gonçalves ao final da tarde da quinta-feira. A mobilização, realizada no formato de caminhada, teve sua concentração em frente ao Fórum, no bairro Planalto, e reuniu cerca de 200 pessoas, entre professores, pais, alunos e até profissionais do transporte escolar. Em imagens divulgadas nas redes sociais, os organizadores do movimento, intitulado Gaúchos pela Educação, pediam aos participantes que usassem roupas pretas e levassem balões amarelos e pretos para chamar a atenção da comunidade e também das autoridades. Aqui em Bento Gonçalves, o protesto contou com o envolvimento da Associação Bento Gonçalvense das Escolas da Educação Infantil da rede privada, além das próprias instituições. O movimento reuniu pais que defendem a retomada presencial das atividades de ensino, a fim de pressionar o governo do estado a rever as restrições que atualmente estão em vigor. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesne. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando.
Olá, amigos da Serra Gaúcha, eu tô passando para contar uma novidade. A partir de hoje, às 5h30 da tarde, você vai poder acompanhar o Conexão RS aqui na TV Com Bento. Um programa com as principais notícias do Rio Grande do Sul e, claro, de toda a Serra. Tem também grandes entrevistas exclusivas. Então você já sabe, de segunda a sexta, das 5h30 da tarde às 7 da noite, a gente tem um encontro aqui na TV Com Bento. Esperamos vocês! Após o ingresso de nuvens carregadas pela fronteira, o Rio Grande do Sul voltou a ter chuvas em volumes intensos nesta sexta-feira, principalmente no norte e no oeste do estado. Nessas regiões, os volumes chegaram inclusive a 50 milímetros. Neste sábado, uma frente fria vai passar muito afastada por alto mar na altura da costa do Rio Grande do Sul e estimula algumas áreas de instabilidade sobre a região sul. A expectativa é apenas para chuva fraca entre a região da Grande Porto Alegre e o litoral norte gaúcho. Já no extremo sul catarinense e na região de Florianópolis, o risco para chuva moderada a forte é maior, que pode acontecer já durante a madrugada. O sábado já deve começar com algumas pancadas de chuva desde a região de Foz do Iguaçu, o oeste catarinense e entre Passo Fundo e São Luís Gonzaga, mas aos poucos as áreas de instabilidade devem perder força nessas áreas. No centro-sul do Rio Grande do Sul, o tempo fica firme e não chove, mas pancadas isoladas podem acontecer entre a tarde e a noite no Vale do Itajaí, na região de Curitiba e em praticamente todo o centro-norte paranaense. Em Porto Alegre, o dia começa com 18 graus e a máxima não passa dos 25. Em Florianópolis, mínima de 20 graus com máxima de 26. Para o final de semana, o clima-tempo indica para Bento Gonçalves a presença do sol entre nuvens e até mesmo a possibilidade de chuva tanto no sábado quanto no domingo. Nesse sábado, as temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 22 graus. E no domingo, entre 13 e 24 graus. O Jornal TV Com traz agora o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Quem acompanhou meu comentário de ontem viu que falamos aqui sobre a cidade ser o paraíso dos contratos e dos aditivos. É um pouco pior do que eu falei ontem, porque o aditivo da terceirização de mão de obra acaba de ser estendido para até junho, para ser pago muitos mais milhões de reais. Um aditivo, obviamente, de uma contratação sem licitação. Na imprensa começou a circular hoje informações a respeito da investigação que eu me referi ontem. E vocês, com certeza, como alertei, vão saber muito mais a respeito de tudo isso e ficar espantados. Mas hoje, como é sexta-feira, eu tenho tido o hábito de trazer uma reflexão e indicar talvez até leituras. Eu quero dizer que vendo tudo isso, refletindo, me lembrei de duas coisas. Uma, aquela máxima popular que fala da troca das moscas que não troca aquela coisa. Nem a troca das moscas às vezes muda aquela porcaria em que as coisas se encontram. No caso aqui em Bento, sabemos todos, nem as moscas foram trocadas. Por outro lado, me lembrei de um livro magnífico, de há muitos anos atrás, de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Essa obra maravilhosa que traz tantos ensinamentos
tantas reflexões através da sua metáfora. Os bichos tomaram a fazenda. Fizeram um discurso em que eles seriam diferentes no comando da fazenda. O idealista foi afastado da possibilidade de administrar. Os bichos escolheram um animal mais pragmático, aparentemente mais inteligente, aparentemente com mais condições. E a fazenda ficou ao cargo administrativo de Napoleão. Nada a ver com o general francês. Mas Napoleão, o porco. O porco que, ao assumir o poder, começou a se livrar de algumas pessoas e favorecer aqueles bichos que mais lhe agradavam, ou seja, aqueles que mais concordavam com tudo que ele fazia. O porco Napoleão, que disse que ia fazer coisas boas e diferentes pelos animais, acabou fazendo o quê? Se aproveitando do poder. E acabou fazendo acordos com aqueles que poderiam dar para ele na fazenda mais poder e mais luxo, mais benefícios. Me lembrei dessa obra, talvez não por coincidência, mas por vermos que ela se traduz muitas vezes naquilo que se vê na sociedade, seja no contexto político ou não. Afinal, quando alguém quer tomar o poder e quer dele fazer o seu mistério, deveria se concentrar no discurso idealista e nas práticas idealistas e que tornam as práticas verdadeiras no ideal em realidade. E não, a partir de que está no poder, fazer o que faz para desvirtuar o sistema, desvirtuar aquilo pelo qual se empenhou e disse que iria fazer para o bem de todos. Napoleão, na fazenda. Aqui, na vida real, para nós, os simples mortais humanos. Porque, afinal, George Orwell escreveu esta obra para nos trazer, como tantas obras, tantas lições. Como seria bom que alguns parassem para refletir a respeito do que estão fazendo e entender as consequências. Napoleão teve uma certa vida até longa no comando da fazenda. Perdeu o respeito de seus pares. Viveu na luxúria por algum tempo. Sofreram aqueles que estiveram ao seu comando. Se deram bem aqueles que com ele estavam macomunados. Mas ao final e ao cabo, ele nada mais ficou sendo do que um porco déspota e corrupto. Pensem nisso e fiquem com Deus. Entrou em vigor nesta sexta-feira mais um reajuste no preço dos combustíveis junto às distribuidoras. O aumento, conforme a Petrobras, elevou o preço do diesel em 3,7% e o da gasolina em 1,9%. Com isso, o litro da gasolina passa a ser vendido a R$ 2,64 e o do óleo diesel a R$ 2,76. Esse é o segundo movimento no preço do diesel em menos de uma semana. No dia 10, a Petrobras reduziu o preço do combustível para R$ 2,66. A Petrobras destacou ainda que os reajustes são realizados a qualquer tempo, sem periodicidade definida, de acordo com as condições do mercado e da análise do ambiente externo. Isso possibilita à companhia competir de maneira mais eficiente e flexível e evita o repasse imediato da volatilidade externa para os preços internos. O Hospital Tacchini anunciou na quinta-feira que a ocupação da sua UTI adulto por pacientes em estado grave é a mais baixa desde o dia 1º de março. Mesmo com a diminuição,
a instituição segue atendendo acima da sua capacidade, que é de 45 leitos. Atualmente, o setor está operando com 12% acima do limite, ou seja, 49 pacientes, sendo que já atendeu até 75 pessoas. Hoje é um dia onde, neste momento, nós estamos com 51 pacientes de UTI internados no hospital e similar ao número de ontem também, são números que são os menores desde 1º de março. 1º de março foi o último dia que nós operamos com 45 leitos ocupados, que é a nossa capacidade instalada. Então, hoje nós estamos apenas com 113% de ocupação, né? Então, de um lado, é um número importante pela redução que vem devagarzinho, mas vem acontecendo. E, por outro lado, já são aí 45 dias de operação acima da capacidade instalada, né? Então, é importante que essa redução aconteça. A nossa expectativa é conseguir voltar para o 100% de ocupação e sempre lembrando que, apesar disso, apesar de ter enfrentado esses 45 dias acima da capacidade instalada, a gente tem números muito importantes de desempenho dentro da nossa UTI, né? E o que a gente ressalta sempre do envolvimento dos times envolvidos no tratamento desses pacientes, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, equipe de higienização, enfim, todo mundo aí que participa disso. Nesta sexta-feira, a instituição aguardava a chegada de mais insumos que integram o kit intubação. Estava prevista a entrega de mais 1.200 ampolas, quantidade suficiente para mais alguns dias. O hospital chegou a importar os insumos, mas deve recebê-los somente no dia 15 de maio. O Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira uma nova remessa de 441.550 doses de vacinas contra a Covid-19, produzidas pelo Instituto Butantan e também pela Fundação Oswaldo Cruz. O grupo a ser vacinado com essas doses será composto de pessoas que receberão a segunda dose e idosos com 62 e 63 anos. A secretária da Saúde, Arita Bergman, reconhece que já há sinais de que a vacinação e as restrições do distanciamento controlado estão funcionando para baixar os índices da pandemia no estado. No Rio Grande do Sul, até a quinta-feira, foram aplicadas e registradas 2.300.000 vacinas entre a primeira e a segunda doses. Entre os grupos prioritários já imunizados ou se vacinando estão trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com deficiência ou acamadas, povos indígenas, servidores das forças de salvamento e de segurança. As vacinas já foram levadas para a Central Estadual de Armazenamento e Distribuição em Porto Alegre e até segunda-feira as doses já estarão na sede das 18 coordenadorias regionais de saúde e serão distribuídas aos municípios das áreas de abrangência. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números expressivos de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 24 pacientes internados com a Covid-19, 2 a menos em relação ao boletim da quinta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 24 leitos eram ocupados por pacientes com outras doenças e um paciente apresentava suspeitas de Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 27 respiradores, 3 a menos em relação ao número apresentado no boletim da quinta-feira, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, 39 pacientes seguiam internados,
9 a menos se comparados aos dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. O Brasil tem 2 campanhas de vacinação neste momento. A contra a Covid-19, que começou em janeiro, e a de combate à gripe, que teve início nesta semana. Alguns cuidados são necessários para levar em conta, como o intervalo entre as 2 vacinas e prioridade, de uma forma geral, para a imunização contra a Covid-19. Hoje, a gente lembra as datas e os grupos prioritários. Detalhes você confere na reportagem. Hoje foi dia da criançada tomar vacina contra a gripe. E esta poderia até ser uma cena comum em outros tempos. Mas em meio a uma pandemia, com 2 campanhas de vacinação acontecendo, o sistema de saúde precisa se desdobrar para atender a demanda. Desde segunda-feira, a campanha nacional contra a influenza acontece nos postos de saúde. O público-alvo inclui crianças até 6 anos de idade, gestantes, puérperas, população indígena e profissionais da saúde. A Nayana veio trazer a filha Lívia, de 4 anos, para vacinar. Ela sabe bem a importância desse momento. Para prevenir em relação a mais esse tempo que está agora, né, de gripe, de tudo, e as crianças precisam muito. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80 milhões de brasileiros contra a influenza. Idosos, pela primeira vez, não fazem parte do grupo prioritário da campanha, já que no momento a população na faixa etária a partir dos 60 anos de idade está recebendo a vacina contra a Covid-19. A previsão é que os idosos sejam imunizados contra a gripe a partir do dia 11 de maio. Lembrando que é preciso dar um intervalo de no mínimo 15 dias entre as 2 vacinas. Uma preocupação das famílias é de trazer as crianças aos postos de saúde, tendo em vista que essas unidades também recebem pacientes com síndrome gripal, que podem ou não estar infectados com a Covid-19. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Saúde organizou todo um esquema para que esses pacientes da vacinação não tenham nenhum contato com a área destinada a esses pacientes que podem estar infectados com o novo coronavírus. A gente tem os fluxos dentro das unidades de saúde para evitar que esses públicos se encontrem ou que se aglomerem dentro das unidades de saúde para que a gente não tenha nenhum problema com isso. Diversos objetos furtados em novembro do ano passado de uma residência em Monte Belo do Sul foram recuperados agora pela Polícia Civil do município. O roubo ocorreu em novembro e desde então os policiais investigavam o caso e nessa semana encontraram os bens em uma residência no bairro Municipal, aqui em Bento Gonçalves. Foram apreendidos eletrodomésticos e eletroeletrônicos levados de uma única casa e apurados outros furtos realizados em outros imóveis no mesmo período. Uma picape GM Montana, usada nos furtos, também foi apreendida na residência. Como a ação foi gravada por câmeras de vídeo monitoramento, a Polícia Civil reconheceu um adesivo colocado no veículo e isso ajudou a elucidar o caso. Os objetos foram todos restituídos ao proprietário e na residência a mãe do suspeito mencionou que o filho havia comprado os objetos. Estas então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!